E aí, como vai você? Bem, eu vou bem. Pelo menos eu acho que eu vou bem, né? Então, comecei a pensar hoje sobre algumas coisas. Sobre produção, sobre o que eu faço, sobre ligar a câmera aqui dentro do escritório e, sei lá, começar a falar de novo, né? O último vídeo que eu publiquei aqui, eu falei um pouquinho sobre frustração e como isso impactava diretamente minha criatividade e a forma como eu crio, né? E aí hoje eu passei o dia todo pensando sobre isso. Talvez eu tenha que ser mais ativo aqui nas redes desse podcast, videocast, sei lá, chama como você quiser. Eu sei que eu passei o tempo pensando hoje sobre o que eu faço, a forma como eu me comunico, sei lá, às vezes eu fico um pouco frustrado porque as coisas não saem da forma como eu coloquei na minha cabeça, né? Talvez fique legal, talvez não fique legal, mas enfim. Basicamente eu tava pensando sobre isso, sobre essa coisa que te força a produzir, e se você é um comunicador, essa coisa que te força a querer falar, se comunicar. Tem vários assuntos aí hoje que pede que você fale algo, né? Ou às vezes não. Às vezes eu acho que você não tem que falar nada, né? Às vezes eu acho que você só tem que seguir com a sua programação normal. No meu caso, trabalhar, deixar meu filho na escola, pegar meu filho na escola, voltar do trabalho, sei lá, ver como é que tá a casa, se tá faltando algo, tomar banho, fazer minhas atividades. No outro dia, meio que voltar a fazer tudo de novo, né? Eu tenho tentado deixar as coisas da internet um pouquinho longe da minha cabeça, né? Tem uma frase do Mano Brown que eu até repeti para Kelly um tempo atrás, que o Mano Brown fala que tudo afeta ele, né? Tudo afeta ele de uma forma significativa. Eu posso não falar na hora, mas tudo me afeta. Eu sou forte, mas tudo me afeta. Um elogio, um xingamento, um olhar. Então, a gente é esponja. Esse corte é bem interessante, porque faz parte de uma entrevista, uma longa entrevista com ele, onde ele se expõe, fala das suas angústias e etc. E eu, de certa forma eu acabo me identificando com o Brau. Tudo me afeta, né? Eu escolho, às vezes, também deixar algumas coisas me afetar ou não. Outras vezes eu só continuo remando, né? Tento seguir o fluxo do rio, como eu gosto de colocar. Mas enfim, eu estava pensando sobre isso. Parece que tudo te pede que você tenha uma opinião sobre tudo, sabe? E meio que eu estou um pouco cansado disso, sabe? E às vezes eu tô tão cansado que às vezes eu caio na armadilha do algoritmo de falar, de se expressar. E eu acho que às vezes não é nem porque eu queira, né? É porque você tá ali e tudo, né? E eu meio que adotei não sei se é um estilo de vida, mas de escrever, apagar, se ficou bom, beleza, se não, sei lá. Então vai muito do meu feeling ali no momento. Se eu ver que é para deixar, eu deixo. Se não, se eu me arrepender logo depois, eu vou lá e apago. Às vezes é por arrependimento, às vezes é só porque eu não quero mesmo, entendeu? Eu acho que a gente tem que começar a ser mais sincero com a gente a respeito daquilo que a gente fala, né? Se você não acha mais interessante deixar, não tem por que você sustentar uma coisa, né? Antes, quando eu comecei a me comunicar nas redes sociais, eu tinha muito aquela coisa de, não, eu escrevi, eu falei, eu vou sustentar isso até o final. E eu vejo que isso é besteira. Você não precisa sustentar isso até o final, né? Mas era isso, eu só queria ligar a câmera hoje, dar evasão aqui um pouquinho ao que eu gosto de falar, de comunicar. Talvez funcione até como, de certa forma, um pouco de, sei lá, terapia. Falar para a câmera não é uma coisa que eu me acostumei ainda, né? Talvez eu tenha que me acostumar, não sei. Estou terminando a faculdade de jornalismo
E boa parte das coisas da minha profissão também tem a ver com isso, tem a ver com escrever, tem a ver com falar, me comunicar, né? E eu estava pensando bastante sobre isso, pensando bastante sobre como eu lido com algumas coisas, como eu lido com algumas coisas da minha profissão, no caso, a comunicação, o marketing, e tudo isso tem impacto direto às mídias sociais, e tem a ver com a política, e tudo isso me estressa, e eu quero falar muita coisa, e ao mesmo tempo eu não consigo falar muita coisa. Enfim, estou sendo bastante influenciado por um podcast que eu estou ouvindo esses dias, onde a garota simplesmente começa a falar sobre um monte de coisa, e de certa forma isso até me lembra um pouco a Clarice, porque ela tem essa forma de falar basicamente como se fosse fluxo de pensamento. Às vezes a minha mente funciona dessa forma, mas era isso. Eu estava pensando sobre tudo que crio, a forma como crio e como se relaciona tudo isso dentro da minha cabeça, né? Às vezes parece que minha cabeça é um liquidificador onde eu tenho que ver de todas as minhas referências, de tudo aquilo que eu consumo, tentar sair algo, sabe? Nem sempre eu consigo fazer com que saia algo interessante, mas talvez eu tenha que fazer mais isso aqui, né? Ligar tudo, ou com a luz boa, ou sem a luz boa, e apenas falar o que eu tô pensando, o que eu tô vendo, o que eu tô achando. Talvez eu tenha que exercer um pouquinho mais essa função de comunicador. Eu não tenho tido tanto, como é que eu posso dizer, não tenho tido tanto ativo nas redes sociais, né? Sei lá, às vezes eu acho que eu não tenho muita coisa para falar, ou o que eu vou falar, qualquer pessoa tá falando. Eu sei que quando você lida com as redes, isso não é bem verdade, né? Ou alguns falam que você tem que falar mesmo que os outros já estejam falando, porque é um ponto de vista seu, e tem toda aquela coisa que somos únicos no mundo, e a nossa voz, e etc e tal. Sei lá, mas parece que tá todo mundo meio redundante hoje, né? Você entra e tá todo mundo falando a mesma coisa, e parece que você tem que falar sobre o vídeo do Felca, porque se você não falar, você perde o assunto, e tem toda essa coisa do marketing que você tem que aproveitar, e biribibi, e barababá. Enfim, e eu não tenho tanto saco pra ficar sustentando isso. Sei lá, não acho que seja tão interessante. Falando aqui agora dessa forma como eu estou colocando todas as coisas aqui, eu lembrei de um livro que eu li um tempo atrás, chamado Pirâmide de alguma coisa, eu não vou lembrar o título agora, mas ele basicamente fala sobre isso, sobre como a gente lida com a informação e o tanto que isso nos faz mal. Eu gosto muito o tempo todo que eu estou na frente do computador, eu estou consumindo algum tipo de informação, tô criando, sei lá, abastecendo o meu background para poder criar, enfim. E aí isso meio que me faz pensar sobre tudo isso, sobre a forma como eu faço as coisas. E tem um grande problema sobre tudo isso, né? Porque você acaba entrando nessas questões de comparação, e você acaba olhando o que os outros estão fazendo, e aí você traz isso para você. E aí você vê que talvez você tenha que colocar mais a sua visão de mundo para que os outros saibam, enfim. Talvez não seja necessário que os outros saibam, né? Talvez seja só para você. Você já parou para pensar nisso? Nisso tudo? Talvez você não precise expor tanto as coisas, porque é só para você, não é para os outros. Mas parece que a gente tem a necessidade hoje de colocar para os outros verem, enfim. Só queria ligar a câmera aqui hoje, testar aqui esse formato, sei lá. Se ficar bom eu posto. Se você viu isso é porque eu achei que ficou interessante. Enfim, é isso. Não sei o que vocês esperam acompanhando aqui ainda, mas uma das coisas que eu quero é voltar a falar, a conversar mais sobre o que eu gosto, que é esse universo da comunicação, da arte, da criatividade. Liguei pro meu amigo Pedro esses dias, mandei mensagem para ele e perguntei se ele estava afim de continuar com o projeto do podcast.
Eu senti meio que a necessidade de voltar a gravar novamente, a ter aquele tesão de sentar e conversar com alguém sobre aquilo que nos deixa feliz, alegre, satisfeito, entendeu? Que é esse universo que a gente tanto ama, que é o da criatividade, da comunicação, da arte, daquilo que a gente pensa como pessoas normais fazendo o nosso trabalho, né? Eu sempre com essa visão mais intimista, o Pedro com aquela visão dele mais filosófica, teológica, que ficou tão nítido aí nos episódios passados. Mas enfim, você aí que está ouvindo, você gostou dos episódios que a gente fez passado? Comenta aí, você gostaria de ver o que aqui? O que a gente poderia estar falando que talvez seja interessante para você? O que você gostaria de ver a gente falando aqui? Comenta aí, deixa a sua sugestão. Era isso. Só queria ligar mesmo a câmera aqui e falar. Tem outras coisas para me falar, mas eu vou deixar mais para frente. Talvez seja interessante colocar mais para frente algumas outras coisas. Eu estou testando aqui para ver se vai funcionar. Se funcionar, beleza. Se não, beleza também. É isso. Falou.